FGV 2019. Aborígene. Aborígene. A palavra aborígene ou aborígene é com frequência empregada para designar autóctone de um país, nativo, indígena, principalmente em referência às populações originárias da Austrália. Sua origem está no latim aborígenes. Os autóctones, ou primeiros habitantes do Lácio e da Itália, cujos reis lendários são Latino, Saturno e Fauno. As informações prestadas no texto acima se localizam no terreno linguístico da semântica e etimologia. Item correto. O texto trata do significado, semântica e da origem, etimologia da palavra aborígene. Etimologia, estudo da origem e história das palavras. Semântica, estudo dos significados das palavras e de sua interpretação dentro de contextos de utilização. FGV DPE 2019. O voo de Santos Dumont foi fruto de uma ideia revolucionária, assim como os microcomputadores e a rede que hoje chamamos de internet. O texto acima é um trecho de redação escolar que não obedece às modificações propostas pelo novo acordo ortográfico, além de cometer outros erros ortográficos que já condenados no acordo anterior. As palavras que mostram desobediência ao novo acordo são voo, rede, microcomputadores. Item correto. Formas corretas. Rede. Não são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em E. Voo. Em palavras que apresentam vogal dobrada, o acento circunflexo não é mais utilizado. Microcomputadores. Não apresenta hífen, pois o prefixo termina com letra diferente daquela que inicia o segundo elemento da palavra composta. FGV DPE 2019. É uma avaliação cruel que prioriza a inteligência da decoreba ao invés da inteligência criativa. Nesse segmento do texto acima, há a correta utilização da expressão ao invés de, que é muitas vezes confundida com em vez de. A frase abaixo deveria empregar em vez de, em lugar de, ao invés de. Os livros didáticos utilizam imagens ao invés de textos. Item correto, forma correta. Os livros didáticos utilizam imagens em vez de textos. Ao invés de é igual a locução prepositiva, que expressa a ideia de oposição, ao contrário de. Em vez de tem sentido de no lugar de. Então, pode ser usada em contextos em que uma coisa é feita no lugar da outra, seja com oposição clara ou não. FGV MP 2019. No Paquistão, quando sou proibida de ir à escola, compreendo quão importante é a educação. A educação é o poder das mulheres. Nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciados. É assim que a pequena notável enxerga o horizonte e, por meio das novas tecnologias, pode fazer ecoar sua voz. Os parênteses com pontos em seu interior indicam que algo foi censurado no texto original. Item errado. As reticências entre parênteses indicam que uma parte foi omitida do texto, mas isso significa que essa omissão não causa prejuízo ao trecho que se apresenta ou que a informação original não era totalmente relevante. FGV e BGE 2019. Texto de apoio. Tráfico da Rocinha ameaça quem joga lixo na rua. Bandidos espalham cartazes em área onde houve deslizamentos de terra nas últimas chuvas, alertando moradores para não despejar detritos em beco. Medida seria tomada porque venda de drogas é interrompida quando a região alaga. Sobre a estruturação do texto de apoio, é correto afirmar que a palavra tráfico é empregada em lugar de traficantes.
Item correto. A palavra tráfico foi utilizada com o sentido de traficantes. Motivo: apenas os traficantes, as pessoas, são capazes de ameaçar quem joga lixo nas ruas. FGV MP 2019. No Paquistão, quando sou proibida de ir à escola, compreendo o quão importante é a educação. A educação é o poder das mulheres. Nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciados. É assim que a pequena notável enxerga o horizonte e, por meio das novas tecnologias, pode fazer ecoar sua voz. As aspas indicam que o trecho selecionado é de grande importância para o texto. Item errado. As aspas servem para fazer uma citação direta. O autor repete a fala de uma outra pessoa, a quem ele denomina pequena notável. FGV TJ 2019. Causam menos danos 100 delinquentes do que um mau juiz. No caso dessa frase, o vocábulo mal está corretamente grafado. É correto afirmar que, na frase abaixo, esse mesmo vocábulo deveria ser grafado com a forma mal. Mal é o juiz, se má é a sentença. Item errado. Mal com u foi corretamente utilizado como adjetivo do substantivo juiz. Mal caracteriza o predicativo do sujeito. FGV DPE 2019. Revisores de textos reuniram-se para discutir erros mais comuns cometidos por repórteres em entrevistas, exemplificando esses erros com frases. A frase abaixo se mostra inteiramente correta e adequada. O ministro da Fazenda não estava ao par de tudo. Item errado. O ministro não estava a par, não estava ciente, não estava sabendo. Ao par é o mesmo que em paridade. Por exemplo, o euro não está ao par do real. FGV DPE 2019. Um homem acorda gravemente ferido no meio de um lixão. A palavra lixão, apesar do sufixo aumentativo, não mostra esse valor, formando um vocábulo com novo sentido. O mesmo ocorre em papel, papelão. Item correto. Em vários casos, o aumentativo forma uma nova palavra totalmente diferente, sem qualquer relação de tamanho. Papelão, papel muito grosso e forte. Papelão não é um papel grande. FGV TJ 2020. É correto afirmar que as palavras abaixo estão graficamente corretas. Babadouro, beneficência. Item correto. Babadouro. Resguardo de pano ou de outro material que se põe sobre o peito de crianças, doentes ou idosos para evitar que sujem a roupa ao babar ou comer. Beneficência. Ação de quem faz o bem. Comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer bem ao próximo. FGV TJ 2020. É correto afirmar que não há nada que desabone sua conduta imoral. Item errado. O correto seria: não há nada que desabone sua conduta moral. Imoral igual contrário à moral e aos costumes. Moral igual regras de conduta. Desabone é igual deprecie, desconsidere, desacredite, desprestigie, difame. FGV 2020. É correto afirmar que as palavras abaixo estão graficamente corretas. Bicarbonato, astigmatismo. Item errado. Formas corretas: bicarbonato,
sal ácido derivado do ácido carbônico. Astigmatismo, distorção da imagem, defeito da visão provocada por uma desigualdade da curvatura da córnea. FGV-TJ 2020. É correto afirmar que as palavras abaixo estão graficamente corretas. Advogado, meteorologia. Item errado. Formas corretas. Meteorologia. Estudo dos fenômenos atmosféricos e das suas leis, principalmente com a intenção de prever as variações do tempo. Advogado. Pessoa que se especializou em ciências jurídicas. FGV-TJ 2020. É correto afirmar que as palavras abaixo estão graficamente corretas. Jaboticaba, cabeleireiro. Item errado. Formas corretas. Jabuticaba. Fruto da jabuticabeira. Árvore frondosa de folhas verdes e lustrosas. Cabeleireiro. Pessoa que tem a profissão de cortar e pentear cabelos. FGV-TJ 2020. É correto afirmar que o prisioneiro dilatou os comparsas do assalto. Item errado. O correto seria: o prisioneiro delatou os comparsas do assalto. Dilatar é igual a aumentar o volume ou as dimensões de algo usando calor. Delatar é igual a apontar o responsável por algo censurável. FGV 2019. É correto as grafias irrequieto, hieróglifo, crânio. Item errado. A forma correta é irrequieto, muito inquieto, que não para nunca, agitado. Hieróglifo, escrita pictórica do Antigo Egito. Crânio, cavidade óssea que abriga e protege o encéfalo nos vertebrados. FGV-TJ 2020. É correto afirmar que o motorista infligiu como leis do trânsito. Item errado. O correto seria: o motorista infringiu como leis do trânsito. Infligir é o mesmo que aplicar castigo ou pena. Infringir é o mesmo que transgredir leis. FGV-TJ 2020. É correto afirmar que a cobrança é bimestral, ou seja, 2 vezes por mês. Item errado. O correto seria: a cobrança é quinzenal, ou seja, 2 vezes por mês. Bimestral igual a algo que acontece a cada 2 meses. Quinzenal é igual a algo que acontece 2 vezes por mês. FGV-TJ 2020. É correto afirmar que as palavras abaixo estão graficamente corretas. Reivindicação, bugigangas. Item errado. Formas corretas. Reivindicação, ação ou efeito de reivindicar. Bugiganga, o mesmo que bagatelas, quinquilharias. FGV-TJ 2020. É correto afirmar que os cumprimentos devem ser dados na entrada da festa. Item correto. Cumprimentos, gesto ou saudação dirigido a alguém.